com o nosso Você Bonita para essa quarta-feira super bacana. Só tem assunto assim, que a gente tem curiosidade, que a gente quer saber um monte de coisa. E a gente começa com um assunto importantíssimo para a nossa saúde. Aliás, você já parou para pensar se antes de comer alguma coisa, você está de fato com fome, né? Você come porque você está com fome ou você come porque você está com vontade de comer ou por compulsão alimentar? Esse assunto eu vou dizer um negócio para vocês, não é mole não. Só que quem vem contar tudo hoje é a querida Natália Colombo. Seja bem-vinda. Boa tarde, tudo e você? Tudo que bem vazou também. aqui, que tinha aqui? Não Se escondeu já. Adoro. Gente, programa ao vivo é bom demais, adoro os meus convidados. Alguma coisa tinha aqui que ela já escondeu. Depois você me conta o que Depois é. eu te conto. Fiquei curiosa, senão eu ia pra pauta. É que não fazia parte, eu não tinha visto. Ah, Eu vi entendi. agora Era alguma coisa a mais que veio. Era alguma coisa a mais Nath, que veio. eu tava com saudades, onde você andava? Mas eu também, você viu? Tava viajando? Tava viajando, Ela tava viaja viajando. muito. Mas é legal que agora você traz todo esse bastante conhecimento. novidade, nem fale. Bastante coisa nova. E é um assunto que a gente nunca conversou, né? É sobre fome e compulsão, a diferença. Eu não sei, assim, nunca parei pra pensar, me usando como exemplo, quando eu tenho vontade, compulsão ou quando eu tô com fome. Como é que a gente define aí essa diferença? Na verdade, eu sempre explico isso. O nosso corpo, ele tem a capacidade de pedir alguma coisa. Então, se tá faltando algum nutriente, o nosso corpo sente. Por isso que às vezes as pessoas têm algumas vontades, assim, de alguma coisa, né? Vontade de comer alguma fruta, vontade de comer alguma salada. Então, o nosso corpo, ele tem a capacidade de dar os sinais e de dar essa vontade do que precisa. Tá. Só que o que acontece, Carol? A nossa alimentação é tão bagunçada, né? A alimentação geralmente é cheia de açúcar, cheia de sal. Então, tudo isso desregula. Então, o nosso corpo, ele começa a pedir alguns outros alimentos para tentar compensar essas deficiências. Entendi. Então, a própria vontade, o próprio desejo, aquela coisa que você precisa de um doce. Tá. Né? Então, na verdade, é o seguinte... Isso é uma compulsão ou é fome? Então, na verdade, é um desejo do teu corpo, né? O teu corpo pedindo uma coisa para compensar uma necessidade. Então, assim, pode ser, isso depende, porque na verdade, assim, fome é quando você tem vontade, né? Você tá com fome, então você tem vontade de comer alguma coisa. Tá. Agora, quando você tem uma necessidade, é que é o problema. Então, a gente até Aí isso que a gente chama de compulsão alimentar. Isso. Então, assim, a compulsão, geralmente, ela é caracterizada por a gente fala que é um desespero de comer. Então, é um desespero de comer alguma coisa e, de repente, as pessoas não sabem nem o que elas estão comendo. Entendi. Então, é aquela coisa assim, eu preciso de um doce, eu desesperadamente preciso de um doce. Se a pessoa não come um doce, ela começa a ter dor de cabeça, mau humor. Então, isso está relacionado com a compulsão. Entendi. Então, você ter a fome, porque a fome nada mais é do que uma necessidade fisiológica. Então, o nosso corpo, ele tem, né? Ele vai pedir o que ele precisa na hora que ele precisa. Tá. Só que muitas vezes tá tudo tão bagunçado que você nem sabe mais se é fome, se é compulsão, se não é. E quando, por exemplo, assim, chega a hora do almoço, um final de semana que você vai almoçar fora, vai num restaurante e tal, aí você olha o cardápio. Aí você tá com fome, mas você não sabe que prato que você escolhe, porque você tá com vontade de comer, tipo, vários que tem ali. Isso é uma compulsão? Não Quando necessariamente. bagunça um pouquinho, você fala, meu Deus, o que eu quero? Na verdade, não é uma compulsão. A compulsão, ela é mais caracterizada quando a pessoa começa a comer desesperadamente. Tá. Ou ela... Qualquer coisa. Sim, e geralmente a compulsão, ela é caracterizada por alimentos que tenham uma quantidade muito grande de carboidrato ou doce. Entendi. Então, assim, ninguém tem uma compulsão por tomate, vai. Ninguém vai comer tomate desesperadamente. A não ser que daí a seja... Nina, a diretora, até falou, brincou aqui, a Carol tem. Eu tenho um pouco, eu gosto um pouco. Na gravidez, eu me lembro que eu comia 9 tomates por dia. Olha. Mas aí foi na gravidez. E na verdade... Hoje eu não consigo chegar nos 9, mas eu como uns 2, 3. Mas fácil. na verdade, também essa coisa de ter vontade de comer uma fruta, de comer... Provavelmente, né, eu sempre falo isso, inclusive quando eu atendo algum paciente, eu sempre pergunto isso. Se eu tivesse que tirar tudo de você, qual que é o alimento que você não conseguiria ficar sem? Porque isso mostra muita coisa. Tá. Então, assim, olha, eu gosto muito de tomate. Então, se a pessoa gosta, é lógico que tem o gostar, mas essa coisa, assim, um exemplo, eu preciso comer, né? Então, provavelmente, na gestação, provavelmente, com certeza, você tava com uma necessidade aumentada de algum nutriente que você conseguia compensar com o tomate. Então, o teu corpo, ele tem essa capacidade de pedir o que ele precisa. Entendi. Então, e isso com tudo. Mas normalmente é um alimento, é uma macarronada, alguma coisa com muito carboidrato. Sim, geralmente é, porque tem toda uma razão de ser. Então, a compulsão, ela tá muito caracterizada por uma queda de serotonina, que é um neurotransmissor que dá uma sensação de bem-estar. Entendi. Tanto que a serotonina, ela tá alta de manhã e ela começa a cair no final da tarde, que é o horário que as pessoas têm mais aquela vontade de comer pão, de comer doce. Verdade, um bolinho. Isso, né? exatamente. Assim, tipo 5 da tarde.
porque a serotonina cai. Ela começa a diminuir os níveis no final do dia. Por isso que às vezes no jantar a gente fala, poxa, eu preciso maneirar no carbo, porque não vou gastar essa energia, vou dormir, mas dá mais vontade de comer carboidrato. Sim. E outra, o carboidrato ele é fundamental para a produção de serotonina. Então, geralmente uma pessoa que entra numa dieta muito restritiva e que tira todo o carboidrato por conta própria, ela tem muita chance, também é muito comum, é aquela pessoa que tem muito mais chance de ficar mal-humorada, de ficar irritada durante o dia, ansiosa, porque o carboidrato é fundamental para a produção de serotonina. Entendi. Então, se a pessoa ela tem um grau de ansiedade maior, ou se a pessoa ela tem depressão, por exemplo, você jamais pode pensar em tirar o carboidrato, porque você piora. Tá bom. Entendeu? Exatamente por toda essa questão de, na verdade, o carboidrato ele ajuda na absorção do triptofano, que vai ser aí o cofator para a produção de serotonina. Ai, que legal, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso também para não virar uma compulsão. Adotar uma dieta que pode piorar esse ciclo. Exatamente. Vou fazer o seguinte, vou dar um recadinho, na volta a gente vai começar a falar desses alimentos que você trouxe, porque eles podem, eu acho que em algum momento nos ajudar com isso, né? Exatamente. Quer mandar perguntinha? vocebonita@tvgazeta.com.br ou pelo Twitter, @carol_. E aí você trouxe alguns alimentos aqui, eles na verdade estão aqui porque eles são legais, eles podem nos ajudar no momento da compulsão? Sim, na verdade é o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que quando é essa compulsão, essa vontade desesperada de comer carboidrato, porque a compulsão, o que acontece? Na maioria das vezes a pessoa ela tá comendo, ela nem sabe direito o que tá comendo, é bem aquela coisa assim, olha, de repente eu comi uma barra de chocolate só depois que eu percebi que eu comi a barra de chocolate. Porque eu tava ali na frente da TV, a pessoa ela não se dá conta. E outra coisa que a gente trabalha bastante também no atendimento nutricional é essa questão da pessoa parar e também prestar atenção no que tá comendo. Porque isso, gente, parece que não, mas é muito importante na hora de comer. Porque às vezes a pessoa tá lá distraída, assistindo TV, fazendo alguma outra coisa, na hora que ela vai ver, ela comeu muito mais, né, do que deveria. Falam que comer assistindo televisão tem aí, às vezes uma falta de atenção no que você tá comendo. Sim. Então tem que prestar atenção. Quer assistir televisão ao mesmo tempo? Acho ótimo. Você pode estar almoçando agora assistindo Você Bonita, mas presta atenção no seu prato. Aliás, a gente tá aqui pra isso, pra dar um alerta também, exatamente, né? Nessa hora, por isso que Você Bonita é nessa hora, gente. Pensa nisso. Exatamente. Então, na verdade, o importante é o seguinte. Primeiro, gente, dieta restritiva é muito complicado. Exatamente por isso. Quando você tira algum grupo alimentar por conta própria, você corre muito risco de ter toda essa alteração dos níveis de serotonina e de desenvolver aí essas compulsões. Então, na verdade, o que acontece? Esses alimentos, eles são alguns alimentos que a gente tem que colocar na alimentação para fazer o quê? Para prevenir, para brecar essa queda abrupta da serotonina que vai levar a essa compulsão alimentar. Então, assim... Então, quem tá fazendo, por exemplo, a dieta da proteína? Muita gente fazendo, aliás, minhas meninas todas, tal, que é o do CAN, né? A dieta do CAN, a gente já mostrou aqui no programa várias vezes. Nesse sentido, ela acaba sendo perigosa para uma pessoa que já tem aí um pezinho para desenvolver uma compulsão. Muito perigosa, muito perigosa. E, na verdade, o que acontece? Tem muita gente que faz esse tipo de dieta e fica super irritada, fica mal-humorada, não consegue pensar direito, fica desanimada. E lembrando também que esse tipo de dieta, gente, a longo prazo, quando não é feito um acompanhamento adequado, ela também, ao contrário do que as pessoas pensam, também pode resultar, inclusive, numa perda de massa muscular. Porque a pessoa acha que aumentando, colocando só a proteína e tirando carboidrato, que ela vai aumentar massa e não é o que acontece. A longo prazo, ela acaba, inclusive, perdendo massa muscular. Então, o ideal não é simplesmente tirar o carboidrato da dieta. Ele tem que estar lá, mas pouco, numa quantidade menor. E um tipo bom de carboidrato. Então, aqui um carboidrato integral, um arroz integral, numa quantidade menor. Mas é muito mais interessante, muito mais inteligente você diminuir as calorias gerais da dieta, manter uma dieta adequada, do que você simplesmente tirar um grupo alimentar por conta. Agora, Nath, sabe o que eu acho que é uma dúvida de todo mundo, e minha, inclusive, quando a gente vai dar um limite para esse carboidrato em cada refeição. Por quê? Claro que vai depender também do organismo de cada um e do quanto cada um precisa perder na dieta. Mas, de qualquer maneira... tem um limite para essa quantidade de carboidrato por refeição, não tem? Sim, e na verdade também foi isso. Vai depender muito do objetivo, vai depender da idade, vai depender da necessidade, vai depender do tipo de atividade física que essa pessoa pratica, vai depender, assim, de muita coisa. Então, assim, como é que a gente geralmente trabalha com carboidrato? As quantidades um pouco maiores durante o dia. Então, por exemplo, tirar o carboidrato do almoço, eu considero um erro muito grande. Então, assim, deixar um carboidrato, nem que seja uma quantidade pequena de um arroz integral,
ideal. Tá, mas umas 2 colheres de sopa? Sim, exatamente, de 2 a 3 colheres de sopa. Também lembrando, né, depende, lógico, da necessidade. Isso a gente tá considerando até numa pessoa que tem aí o intuito de perder um pouco de peso. Agora, uma pessoa que tá com um peso adequado, que pratica bastante atividade física, dependendo do caso, pode acertar um pouquinho mais que isso. Entendi. Mas começar com carboidrato durante o dia e ir diminuindo no final do dia. Tá. Só que lembrando, gente, se a pessoa ela tem essas tendências a ter esse tipo de compulsão, não pode tirar o carboidrato. Não pode? Não pode. Olha Porque só. daí o que vai acontecer? Tudo bem, você vai tirar o carboidrato, mas a pessoa vai ficar lá desesperada, vai quase subir pelas paredes de vontade de comer um monte de coisa e a hora que ela come, ela vai comer o dobro. Então, Entendi. eu sempre explico isso, é melhor você ir regulando aos poucos. Então, né, vamos deixar o carboidrato por enquanto, vamos diminuindo a quantidade, mas mantendo o carboidrato, pra gente regular essa questão de produção de serotonina e aí depois, se for o caso, diminuir a quantidade. Mas gente, assim, então tem que não prestar tirar. muita atenção, porque isso pode comprometer muito a saúde, inclusive, Sem né? dúvida, sem dúvida. Agora, por que você trouxe o chocolate? Porque o chocolate, gente, quando é que a gente pode comer chocolate? Porque assim, eu juro, eu evito ao máximo mesmo, porque quando eu calculo quanto eu vou ter que malhar, correr e tudo mais, pra queimar o bendito do chocolate, me dá até desânimo, eu falo, então é melhor não comer. Mas tem dias que dá uma vontade, e o horário é sempre depois das 6, né? Sim, Não tem exatamente. como. Por exemplo, agora eu não tenho nem vontade, mas depois das 6... Uma coisa, Carol, que é muito bacana, ali eu trouxe chocolate, daqui é cacau em pó. Tá. Uma coisa que é muito bacana é usar o cacau em pó no café da manhã. Então, no café da manhã, é bacana usar germe de trigo, usar o cacau em pó, fazer um suco de manhã, pode colocar uma banana de manhã ou um pouquinho de abacate, porque são alimentos que vão fazer o quê? Vão regular essa produção de serotonina, porque se você tem um café da manhã super pobre em nutriente, você não vai produzir serotonina adequadamente nem de manhã, então você não tem como esperar que esses níveis se mantenham durante o dia. Então, na verdade, a gente regula a serotonina de manhã e durante o dia a gente só mantém. Entendi. Então, assim, o chocolate, ele tá para representar porque ele é um dos alimentos que quando a pessoa tem essa compulsão, é um dos que mais vai. E tem uma razão de ser também. Por que o chocolate? Porque o chocolate tem açúcar, então, que é um carboidrato, né? Que o corpo ele vai pedir desesperadamente nessa fase. E porque também ele tem algumas aminas biogênicas que são capazes de aumentar a serotonina. Então, o nosso corpo, e é interessante isso, porque na compulsão, o que a pessoa ela busca? Alimentos que tenham bastante carboidrato, que sejam bastante calóricos. E por quê? Porque é uma tentativa desesperada do corpo de aumentar rapidamente essa serotonina. E esses alimentos, imediata, eles conseguem... né? Sim. Agora, aquele que é 70% cacau, também dá uma aumentada na serotonina ou nem tanto? Não, também. Também? Também, Sacia a inclusive. vontade. Sim, inclusive, porque o cacau tem essa ação, né? Então, assim, o que é interessante? Se você tem uma pessoa que tem esse tipo já de compulsão, o interessante não é tirar o cacau, mas é usar o cacau de uma maneira inteligente. Entendi. Então, por exemplo, no meio da tarde, uma coisa que seria bacana, pegar, por exemplo, uma banana, pode ser uma banana maçã, pegar 1, 2 quadradinhos desse de chocolate, derreter o chocolate ou comer o chocolate mesmo, mas derreter, fazer como se fosse um fundizinho com a banana, chocolate 70% cacau, Ai, né, que de preferência. delícia, gostei. Bacana, colocar algumas castanhas. Já mata, é um lanchinho da tarde show. Então, assim, se você pensar em caloria, né, uma pessoa que tá pensando em emagrecer, às vezes até seria... Né, isso depende, não que isso seja também muito calórico, mas às vezes é muito mais interessante ela comer isso e segurar a serotonina do que não comer, querer comer alguma coisa super restrita e daí depois detonar de comer a hora que ela for comer. Olha, a diretora fez uma pergunta, Nininha, eu vou deixar para nosso segundo bloco, então essa, que a gente vai voltar a falar de chocolate, que ela falou de chocolate diet, mas a gente deixa para um segundo momento. Eu vou fazer só uma perguntinha, que é da Michele. Mi, um beijo para você, eu achei muito bacana. Carol, é verdade que uma criança que passa para a fase adulta magra, a chance de ser magro adulto é maior e se passar gordinho, será maior de ser um adulto gordinho? Tem relação isso? Peraí, quando é magro, a chance de ser magro é maior. Quando criança, aí quando cresce... Sim, pode ser que uma criança magra vai ser um adulto magro, uma criança gordinha vai ser um adulto gordo. Não necessariamente. Mas isso pode acontecer. Na verdade, uma criança obesa, uma criança mais gordinha, ela pode sim continuar, porque o que acontece? Se ela já tá acima do peso na infância, ela já tá levando aí maus hábitos alimentares que vão ser levados ao longo da vida. Entendi. Então, isso não é nenhuma questão que o corpo guarda essa estrutura na memória. Também tem essa questão. Então, além da questão dos hábitos, ele também vai ter uma tendência. Mas isso não é regra.
Tá. Então, assim, não é porque a pessoa teve lá um sobrepeso na infância que ela obrigatoriamente, tipo, sinto muito, vai, né? Não. Só que é uma pessoa que, se não mudar os hábitos, Entendi. a tendência é continuar. Então, por isso que eu falo, quando a criança já tá com sobrepeso, é importante na infância já começar a regular. É verdade. Né? Porque quanto mais, isso também na vida adulta, né? E a obesidade, gente, é doença, né? Agora já é considerada doença. Sim, exatamente. E a maior parte da população está obesa. Sim, a maior parte. A maior parte agora foi, né? Saiu há pouco tempo. Então, assim, vamos prestar atenção, porque com certeza essa obesidade tem relação com essa compulsão alimentar, Sem né, Nath? dúvida, sem dúvida. E é por isso que a gente resolveu fazer a pauta. Vou fazer o seguinte, vou me despedir de você para esse primeiro momento, mas daqui a pouquinho, Natália Colombo volta. Tem várias perguntas muito legais que chegaram aqui no meu Twitter. Não se preocupem, farei todas dentro do nosso tempo. Continue mandando, @Carol_Minhoto, no vocebonita@tvgazeta.com.br. Obrigada, Carol. Estamos falando de diferenciar a fome, né, daquela compulsão alimentar. Mas isso também se aplica nesse momento no pós-gravidez, né? Sim, também. Porque também. parece que a ansiedade aumenta às vezes, porque tem o neném, não sei, alguma coisa mexe aí com a gente nessa parte hormonal, sem né? dúvida. Sim, também tem a questão hormonal, que é muito importante, né? Que é muito forte. E também tem aquela mesma questão que a gente falou antes, o nosso corpo, ele pede, né? Então, assim, se você tá precisando de algum nutriente, a demanda por algumas coisas realmente aumenta. Então, Verdade. o corpo, ele vai pedir aquilo. E ele vai te dar a maneira mais fácil de você compensar. Então, foi aquilo que a gente falou da compulsão. Não é que o mais ideal para você conseguir controlar a compulsão é 3 barras de chocolate. Só que na queda de serotonina, o teu corpo, ele dá um jeito para que você consiga aumentar a serotonina de qualquer forma. Então, o importante é você não deixar isso acontecer. Olha você ter uma alimentação adequada para não deixar chegar nesse ponto. Nesse ponto de preciso. Exatamente. Porque esse negócio de preciso é péssimo. Vamos falar do chocolate diet, então? Vamos. Quando é indicado? É só de fato para quem tem diabetes? Ele é saudável? Ele tem aí 70% cacau também ou não? Porque ele tem menos açúcar ou ele não tem açúcar, né? Sim, na verdade, Carol, do meu ponto de vista, eu não indicaria chocolate diet para ninguém. Nem para quem tem diabetes. Sério? Na verdade, assim, para quem tem diabetes, né? Então, lembrando, o chocolate diet, isso, gente, acontece com a maioria dos produtos diet light, que acho que vocês já falaram aqui várias vezes, né? Então, para ele chegar na mesma consistência de um normal, então o chocolate, ele tem gordura, ele tem açúcar, então para chegar na mesma consistência, a quantidade de aditivo que é adicionada é muito maior. Tá. Outra coisa, a grande maioria dos chocolates diets que a gente ainda tem no mercado são adoçados com aspartame, ciclamato. Que são adoçantes mais perigosos. Que são adoçantes que a gente tem que usar com mais cautela. Tá. Então, para diabéticos, o que seria indicado? Por exemplo, um chocolate com 70% cacau. Sempre com moderação, tá? Lembrando, e isso também, um chocolate 70% cacau, quando a pessoa já tá com uma glicemia mais... Quando tá com essa diabetes já tá tá estabilizada. Nada... Porque se ele tem 70% de cacau, ele só tem 30% que vai ser dividido em gordura e vai ser dividido em açúcar. Então, a quantidade é menor. Entendi. Ou também tem alguns outros chocolates que, na verdade, eles não têm açúcar, mas eles não são considerados diet, assim, que tem alguns outros tipos de adoçantes mais interessantes. Também tem mais cacau, é com adoçante, mas é mais cacau. Tá. Não é o aspartame e tem, inclusive, algumas fibras associadas. Então, esse é legal. Esse é bárbaro. Tá, esse então é quando a bárbaro. pessoa for procurar, eu quero um chocolate, tem diabetes. Então, consumir o 70% cacau ou o que não tenha ciclamato nem aspartame. Sim. Como adoçante dessa pode ser a sucralose. Sim, Estévia. pode ser estévia, Tá, sim. é melhor. Mas também lembrando, né, dessa questão do diet. O diet, ele é para diabético. Pessoa que tá de dieta, não adianta consumir o diet. Porque vai ter gordura do mesmo jeito. E também na mesma. Por mais que um diabético ele vá consumir um diet, assim, por falta de opção, considerar que ele tem mais gordura. Entendi. Entendeu? E além da Perfeito. gordura, ele tem muito aditivo. Olha, gente, então a Nininha aí fez a pergunta, a nossa diretora, mas eu acho que serviu para todo mundo, porque a gente tem essa dúvida. Sim, sem dúvida. Chegou uma pergunta muito bacana da Tati. Tatiana, beijo pra você. Oi, o programa ótimo como sempre. Obrigada, fico muito feliz que vocês estão aí ligadinhos. Depois de malhar, eu sinto uma fome que se deixar eu como tudo. O que comer depois de malhar? Ótima pergunta, Tati, porque assim, verdade, às vezes a gente tem muita fome depois de malhar, né? Parece que, não sei o que cai, se é adrenalina, não sei o que acontece. Depois que você malha, que...
Você faz, né, vai dando um desânimozinho logo após a atividade. Na Estranho. verdade, E o que acontece? A atividade física, ela demanda muita coisa, né? Então, quando a pessoa, ela treina e logo depois ela tá nesse desespero de fome, é porque ela não comeu direito durante o dia e ela não fez uma refeição pré-treino adequada. Tá. Entendi. Então não é o que come depois, é o que come antes. É o que come antes. Entendi. E também tem aí a ver com a questão do tempo de treino. Então, às vezes a pessoa não come, vai em jejum pro treino, treina 3 horas, daí é óbvio que ela vai sair desesperada, porque realmente a demanda por nutriente é maior. Então, assim, meia hora antes tem que comer alguma coisa e durante o dia tem que fazer uma alimentação regrada. Pra pessoa que faz algum tipo de atividade, não adianta pensar só nisso na hora que tá lá na academia que vai treinar. Então, meia hora antes, 1 hora antes, não, tem que ser meia hora antes. Depende do treino, mas geralmente meia hora, 40 minutos antes. E tudo isso vai depender, porque dependendo do que você come também, você não vai conseguir ter aí um rendimento adequado. E tem que comer um pouco de carboidrato. Sim, também, para poder ter essa energia. Isso. E pode ter um pouco de proteína também. Sim, carboidrato, proteína. Tem que ter um carboidrato que a gente fala de rápida absorção, né, para dar um pique maior, mas também precisa ter algum tipo de fibra, né, para dar uma energia mais duradoura. Então, ela tem que avaliar tudo isso. O tempo do treino, que eu acho que é o mais importante nessa história. Então, Tati, é o que você come, é o que você come antes, não o que você come depois, que é o importante. Se você se alimentar bem antes, o depois vai ficar tranquilo, não vai querer comer o mundo todo. Sim, o importante, o depois também é importante, mas assim, não é essa coisa desesperada, daí já é algo... já tá muito Deixa eu ver fora. essa perguntinha aqui da Kátia. Kátia, beijo pra você. Sinto uma fome ou vontade louca de comer na parte da tarde. Seria essa a melhor hora pra fazer exercício físico, já que é a hora que ela tem a fome? Sim, também. Na verdade, então, só juntando o gancho de tudo que a gente falou, essa vontade desesperada de comer no final da tarde é queda de serotonina. Então, assim, primeiro, regular a alimentação durante o dia, né? Então, assim, colocar todos esses alimentos que a gente já falou, que aumenta os níveis de serotonina. E sim, ela pode sim fazer atividade nesse horário, porque na atividade física ela tem toda aí uma liberação de endorfina, que vai dar uma melhorada nisso. Mas sempre pensando, se você já tem esse sintoma, o importante é você já controlar também durante o dia. Que é o que a Dani diz. Dani, beijo pra você. Carol, tenho compulsão alimentar, ou seja, já é uma coisa consciente. Ela quer saber o que ela pode fazer, então tem que introduzir esses alimentos. Sim, exatamente. Então, de novo, não pode tirar o carboidrato, deixa um carboidrato de baixo índice glicêmico. Então, no almoço, deixa um arroz integral. Café da manhã, pode incluir as frutas, uma banana, um abacate, uma fatia de pão integral, de preferência com mais grãos. De tarde, você pode comer as castanhas. As castanhas também, eu acabei não trazendo, mas também é muito bacana. Então, fazer um mix de castanha, colocar até uns pedacinhos de esse chocolate 70% cacau no meio, também é uma coisa que sacia. Olha que legal. Quantas castanhas? No mix, vamos falar de um mix legal. Pra não engordar, esse é um mix bacana. Vamos pensar em uma castanha do Pará. Pode colocar uma castanha do Pará. Avelã é muito bacana, porque a avelã tem bastante vitamina B6, então é bem interessante. Então, vamos pensar em avelã, vamos colocar aí umas 4 avelãs. Ou amêndoas. Isso, ou amêndoas. E aí você pode colocar uns 2 quadradinhos, bem picadinho no meio do chocolate. E outra coisa que é muito bacana também é colocar sementes. Então, tanto semente de girassol como semente de abóbora. Você pode colocar nesse mix uma colher de sopa aí, porque tem bastante magnésio. E vai comendo e vai já dando a saciedade. Sim, exatamente. Ou quando já tá nessa compulsão, a banana. A banana, o iogurte. Então, pegar um iogurte, colocar com linhaça, uma granola, o mesmo com a banana, o próprio abacate. Olha que legal. São coisas que conseguem já dar uma melhorada nisso. E não espere chegar. Se você sabe que você já tem a compulsão, não espera já estar desesperada para comer, para pegar alguma coisa. Não deixa chegar nesse ponto. Então, 3, 4 horas da tarde, se você sabe que você começa a ficar assim umas 5, 6 horas, você já come alguma coisa para não deixar cair. Entendi. Então, a maior sacada é não deixar chegar no ponto. Eu normalmente, diariamente, fico na dúvida o que eu como antes do programa, porque eu tomo meu café da manhã, aí tem um espacinho tal, que eu tenho que comer alguma coisa, tem o programa e eu almoço só depois do programa. Então, eu fico pensando, mas eu acho que eu tenho feito, às vezes, mix de castanhas, eu como os meus tomates, que eu amo os meus tomates, mas o mix de castanha é legal. Sim. Inclusive para um lanchinho da manhã. Sim. Porque parece que já vai tirando aquela
fome da hora do almoço pra você não avançar e comer muito no almoço. Tem inclusive já umas barrinhas que são umas barrinhas de castanhas. Então são várias castanhinhas, assim. Então, não barrinhas de cereais, né? Porque barrinha de cereais a gente sabe que também é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque tem muito açúcar, né? Um monte de coisa. Mas essa também. barrinha de castanhas é muito bacana, também é super prática, só colocar na bolsa e levar junto com você. Também é uma opção muito boa. Olha só. Né, para lanches. Muito bacana. Vamos fechar só falando que chá é esse, Na verdade, esse daí é o chá verde, né? Que eu também trouxe simplesmente porque ele tem ação antioxidante, que a gente também já falou aqui várias vezes. E os antioxidantes, na verdade, eles também são bacanas pra gente prevenir danos à nossa função, ao nosso sistema nervoso, né? Então, pra manter as funções cerebrais bem funcionantes. Então, isso daí não tem muito a ver com a questão de produção de serotonina, mas sim como mais uma coisa pra gente incluir na dieta. Quem não pode tomar chá verde? Ele tem algumas contraindicações. Sim. Quais seriam essas pessoas? Na verdade, pessoas que têm problema de hipotireoidismo têm que tomar um pouco de cuidado na hora de tomar. Pessoas que têm pressão alta porque ele tem cafeína, tá? Então, são as duas principais. Assim, pra criança também não é muito interessante. E como tem cafeína, evitar tomar depois aí de umas 4, 5 horas da tarde. Pra não ter problemas à noite. Sim. Mas quem tá amamentando pode chá verde. Eu acho que na gravidez que é um pouco contraindicado. Na gravidez, não. Pra quem tá amamentando, eu geralmente não gosto de indicar, viu, Carol? Exatamente também por conta de cafeína, enfim, eu não indico. Entendi. Agora, depois que o bebê já tá com 6, 7 meses, até aí já é diferente. vai, já até também porque tem as coliquinhas, tem que esperar o sistema todo digestivo ficar do neném. formado, Esse então, chá eu não... depois desse período é indicado. Eu acho muito legal. O chá verde aparece sempre aqui. Então, eu acho que a gente tem que incluir mesmo, porque se ele não fosse bom, não apareceria tantas vezes na nossa mesa, Ele né, é bom pra Nath? tudo, quase. Gente, quero agradecer todas as perguntas. Chegaram várias. Dá tempo de mais uminha, Nininha? Estourei tudo que podia e que não podia, né? Então deixa eu mandar beijinho pro Caio, pro Vanderlei, pra Kelly, pra Dani, pra Mariana, pra Carol. Gente, desculpa, não deu tempo de fazer todas as perguntas, mas é claro que a Nath volta, vocês sabem que adoro ser meio no meu ritmo, assim, falar rápido. É engraçado isso, né? Eu adoro. A gente tem uma interação, já reparou? Que eu também falo rápido. Às vezes falo assim, Carol, fala um pouco mais devagar que eu não tô entendendo o que você tá falando. Vocês podem escrever isso pra mim no Twitter, viu, gente? Porque às vezes eu embalo, quando eu vou ver, você também é assim, mas eu sou né? assim também. Mas eu adoro essa energia boa. E é claro que Natália Colombo volta pra gente bater outros papos. Quem quiser entrar em contato com ela, ficou com dúvida nesse lance aí da compulsão, tem dúvidas de quais alimentos, além desse, você pode introduzir? Pode entrar em contato com ela. O telefone 0 operadora 11 é o 3083-4559. 3083-4559 ou pelo site www.nc de Natália Colombo, ncnutre.com.br. ncnutre.com.br. Carol, deixa eu só te interromper um pouquinho. Claro, não. Tem bastante gente que liga lá no consultório, né, pra fazer pergunta e eu não consigo atender todo mundo, porque às vezes eu tô em atendimento, alguma coisa assim. Pode mandar e-mail. Então me manda por e-mail, porque daí eu consigo responder com calma e respondo todo mundo. No site tem tudo? Tem, no site tem tudo. Então entra no site, manda por e-mail, que a Nath é super querida, mas é que às vezes, claro, né, tá atendendo, tá no consultório. Eu não consigo dar atenção pra todo mundo. Ela viaja muito, estuda muito, faz muita pesquisa, que eu sei que você faz muita pesquisa pra trazer sempre coisa bacana, então às vezes a gente não consegue atender mesmo, mas manda por e-mail que vocês conseguem solucionar as dúvidas. Tá, obrigada, ótimo. viu? Obrigada. Mais uma vez, Carol. o casamento tá bem? Tá tudo ótimo. Daqui a pouco vem bebê. A carinha dela. Beijo, até.